Então tá, gente. A gente viu então a geração das concepções. Daí agora o que que vem? Vem a parte da seleção das concepções, tá? Carlos, só se puder silenciar aí fica melhor, tá? Só deixar no mudo, porque daí fica com ruído, tá? No fundo. Mas então, a seleção das concepções, ela vai seguir essa lógica aqui, tá? Só mostrar aqui. Então, a gente vai ter que analisar. Primeiro a gente vai gerar as concepções, depois a gente vai analisar elas, tá? As várias concepções para o produto. Vai atribuir valores a elas, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. E vai, a partir desses valores, dessa avaliação, vai selecionar qual é a concepção mais adequada. Tá? Para isso, nós vamos nos basear nas especificações meta, necessidades dos clientes, tá? E matriz de decisão. A matriz de decisão é uma ferramenta que a gente vai utilizar, tá? Mas os documentos das especificações e necessidades do cliente vão estar aqui para nos dar o suporte para fazer a escolha da concepção. Então, como é que a gente vai selecionar? Antes de aplicar aqui essa matriz, a gente faz o que a gente chama de avaliação qualitativa da concepção, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter as concepções, aqui ele gerou 15 ou 16, tá? E ele fez uma primeira etapa aqui que ele vai fazer de avaliação, ele faz o esquema da concepção e vai fazer uma avaliação qualitativa. Então, aqui, ó, de uma forma geral, ele faz um texto aqui só para justificar, tá? Então, ele descreve a concepção, tá? Ele faz toda a descrição dela, tanto em figura como em texto, e depois, ele vai fazer todas elas aqui, né? Vai fazer as 15 ou 16, aqui agora não me lembro o número, tá? Ele faz várias concepções possíveis, para daí depois fazer a avaliação. A avaliação, então, ele vai usar critérios, tá? Alguns critérios do ponto de vista construtivo, de manutenção, vários aspectos devem ser levados em conta. E ele chegou à seguinte sobre a primeira concepção, a concepção A, né? Ele vai dizer que ela é inviável. Por que ela é inviável? Daí ele coloca os motivos. O nível elevado de vibrações a que estaria sujeito o sistema como um todo, o elevado atrito entre os componentes do sistema, as ostras e a água salgada sob pressão, o que poderia, quer dizer, o atrito entre os componentes do sistema, as ostras e a água salgada sob pressão, o que poderia ocasionar um desgaste excessivo dos mesmos, a falta de acesso dos componentes para a realização da manutenção e o número elevado de componentes do sistema. Então, ele coloca vários aspectos práticos aqui para mostrar que aquela concepção não se mostra viável, tá? Do ponto de vista das especificações de projeto que ele estabeleceu. Então, ele vai fazer a avaliação de cada uma das concepções. A concepção A e B ficaram como inviáveis, a concepção C ele botou condicionalmente viável, ou seja, ela pode ser viável, tá? Caso ela sofra algum tipo de alteração. Então, aqui ele coloca, ó, para que essa concepção fosse considerada viável, a equipe sugeriu uma alteração no seu sistema de classificação. Inicialmente, a classificação seria realizada por grades sequenciais, dotadas de vãos dispostos perpendicularmente ao sentido de deslocamento das ostras, e a sugestão da equipe foi posicionar os vãos longitudinalmente ao sentido de deslocamento.
Então, uma alteração no sentido da grade de classificação foi suficiente para tornar essa concepção condicionalmente viável, tá? Então, ele vai avaliando todas elas, né, uma por uma. De todas as concepções, ele tirou 5 concepções, 2 delas foram consideradas condicionalmente viáveis, a K e a C, e a N e a P seriam viáveis, tá? Então, das 15 ou 16, ele retirou 5, as quais ele vai aplicar na matriz de decisão. Como é que funciona a matriz de decisão, então? Pegando aqui, né? Existem 2 formas, 2 modelos principais de matriz de decisão. As 2 têm o mesmo princípio de escolha, né? De avaliação, só que tem uma diferença, tá? Eu já vou mostrar qual é a diferença entre as 2. Primeiro, a gente vai colocar o critério aqui, né? O critério que a gente vai usar como critério de avaliação, que pode ser a especificação de projeto ou o requisito do cliente, a gente pode escolher qual dos 2 a gente vai colocar, e vai colocar as concepções nas colunas. O que a gente faz? A gente escolhe uma das concepções como sendo a referência para avaliação, e essa concepção que é considerada como referência vai receber todos os itens, ele vai receber como sendo 0, ou seja, ele vai ser a referência. Então, a gente arbitrariamente coloca como 0, tá? Depois, a gente vai pegar cada uma das concepções e vai avaliar de acordo com os diferentes critérios. Então, por exemplo, se eu tiver o critério aqui, baixo custo de aquisição, a minha referência, eu já estimei que ela vai custar R$100, tá? Então, ela vai ser o 0, né? A concepção 1 vai custar 80, ela é melhor do que a referência. Então, ela recebe um ponto positivo aqui. Já a concepção 3 vai custar R$150. Então, ela vai receber um negativo, é pior do que a referência. E a gente vai avaliar cada uma das concepções aqui por meio dessa comparação dos diferentes critérios, tá? Quando elas forem iguais, elas vão receber um 0 também, tá? Essa matriz de decisão, a mais simples, ela só considera o número de positivos, o número de negativos. Então, eu consigo fazer o quê? Faço um somatório aqui no final e obtenho um total global. Se a concepção tiver um total negativo, ela vai ser pior do que a referência. A referência é 0. Se a concepção tiver um total global positivo, quer dizer que ela é melhor do que a referência. Então, aqui eu tenho uma comparação entre os totais globais, tá? Só que eu ainda posso aproveitar, digamos assim, que as concepções, vamos dizer que a referência foi a melhor, o 0 foi a melhor, todas as outras foram negativas. O que eu posso fazer? Em alguns pontos onde houve positivo de alguma concepção, eu posso ainda tentar aproveitar a ideia que deixa essa concepção melhor em algum dos critérios para concepção de referência. Então, eu posso criar uma nova concepção ainda, combinando princípios, princípios de uma concepção na melhor concepção, tá? Então, são formas que a gente tem de aprimorar o nosso projeto. A matriz de decisão permite que a gente consiga enxergar alguns problemas na melhor concepção e possa tentar agregar valor de outras concepções nela. Tá? Então, essa é a primeira matriz, a mais simples. A segunda matriz, que ela é um pouquinho mais complexa, só que ela tem uma vantagem. Qual é a principal vantagem aqui?
a gente vai considerar o peso do critério. Que peso que é esse? Que pode ser o peso, a pontuação lá do QFD, da Casa da Qualidade, que ela obteve, tá? E multiplicar por esse valor aqui. Então, eu considero o valor do cliente, considero o peso desse critério para identificar se aquele item que é melhor que a referência é muito melhor que a referência. Então, isso aqui é o que ele fez lá no trabalho, o André fez no trabalho dele, lá o André Novaes, tá? Então, ele vai aplicar, ele vai usar o peso do QFD com as especificações de projeto. Então, o que ele fez aqui? Ó, botou o peso que ele obteve, 156, 149, e o que ele faz? Ele multiplica, né? O 156 vezes 0 vai dar 0, ou 156 vezes menos 1, que vai dar menos 156. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Aqui o C, P, K, N, O são as concepções. E ele dividiu as concepções em 2 subsistemas, que é o de limpeza de ostra e o da classificação de ostra. Porque ele conseguiu ver que são 2 coisas bastante distintas que vão ser executadas pelo equipamento. Então, para que ele resolveu avaliar separadamente os 2 tipos, os 2 sistemas, tá? Então, ele fez a avaliação de cada um deles em separado para cada concepção. Ele escolheu a concepção O como referência, por isso que ela está em amarelo aqui. Avaliou sobre os vários critérios e o que ele obteve. Ele obteve que a primeira concepção, a parte de limpeza da ostra, ela ficou melhor do que a referência. Obteve uma pontuação maior, positiva. Já o sistema de classificação não foi bom, ficou negativo, ficou pior do que a referência. A segunda concepção, tanto a limpeza quanto a classificação ficaram negativos. A terceira concepção, ficaram os 2 positivos. A quarta concepção, ficou a limpeza melhor e a classificação muito pior, tá? Então, o que ele faz aqui? Ele fez essa avaliação e até considerou, tá? O trabalho dele considerou usar esse sistema de limpeza com o melhor sistema de classificação, tá? Nem sempre isso é possível. Nem sempre a gente consegue combinar, porque as coisas são muito diferentes da forma construtiva, tá? Mas ele escolhe em cima desses parâmetros. E para isso, o que ele vai fazer? Daí, depois, ele vai fazer o modelo gráfico, né, da concepção, daí já é um modelo em CAD que ele fez, já é um modelo mais detalhado, modelo esquemático, mas já é mais detalhado. E no final, o que ele faz? Ele faz a avaliação, né? Eu já mostrei, eu acho isso para vocês. Ele constrói equipamento, testa, né? Para ver se aquela concepção foi a melhor. Se ela funciona, né? Não é que foi a melhor, mas ele faz o teste e depois ele vai comparar aqui com as especificações. Então, é extremamente importante que ele trabalhe todas as especificações de projeto, justamente para quê? Para a gente poder fazer essa avaliação qualitativa no final do projeto, para a gente poder escolher a melhor concepção e depois comparar qualitativamente se atendeu ou não às especificações, tá? Então, a gente faz uma avaliação. Então, a seleção, o processo de seleção de concepções, num primeiro momento, ele é qualitativo, ou seja, eu escolho, eu verifico a viabilidade ou a disponibilidade tecnológica, pode ser também, porque às vezes a gente desenvolve uma concepção que
tecnologicamente ela é impossível da gente construir, fica muito difícil da gente construir. Então, a gente esbarra em muito desafio, não tem maquinário, não tem algum tipo de equipamento, ou é muito difícil a gente conseguir fabricar daquele jeito. Então, também é uma forma da gente avaliar qualitativamente, tá? Então, a gente faz a avaliação qualitativa, depois a gente pega e faz uma avaliação quantitativa, com base no quê? No todo o trabalho do projeto informacional que a gente executou. Porque esse trabalho que a gente faz de pesquisar junto ao cliente, de valorar requisito, é justamente para nos ajudar a ter base para tomar decisões nas fases posteriores. Porque elas vão direcionar para o quê? Vão direcionar para o nosso trabalho, para a continuidade do trabalho, para que a gente consiga atingir o resultado esperado do projeto. Tá? Então, isso aqui é a parte de seleção. O que falta do projeto conceitual? Faltaria a gente pegar e olhar um pouquinho do FMEA, né, da aplicação do FMEA, que daí eu vou fazer na aula que vem, tá, junto com vocês, certo? Até para fazer